Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece Filosofia Clínica. Hoje, dia 25 de novembro de 2024, estamos aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, em plena primavera, para darmos prosseguimento ao estudo da obra Como o Mundo Parece Filosofia Clínica. Hoje estudaremos o capítulo 18, Os Enraizamentos. Trouxe meu café, que não pode faltar nesses estudos. Hoje está uma noite quente, o dia todo fez sol, bastante silenciosa, nem o mar ousou fazer barulho hoje. Nesse estado de coisas, vamos prosseguir com os nossos estudos, estudando o capítulo 18, Os Enraizamentos. Abre aspas, enraizamento. É o procedimento terapêutico que o filósofo clínico utiliza para dar ênfase a um aspecto ou circunstância, ou evento, ou momento da historicidade do partilhante, quando este está contando sua história. Aprofundamento de um tema qualquer. Busca esclarecer, melhorar a compreensão. Raramente é usado nas fases iniciais da clínica, pelo risco que se apresenta de se detectar algo que poderia passar como não determinante à pessoa. Serve para conseguir mais informações específicas sobre algo que seja importante, segundo o assunto imediato ou último. Fecha aspas. Esse trecho está na revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, a edição do Dicionário de Filosofia Clínica, Porto Alegre. Foi produzido em outubro do presente ano, 2024, página 21. Então, o que é os enraizamentos? É parte aí da clínica filosófica, sendo um procedimento aí terapêutico que o filósofo pode utilizar para investigar aspectos e circunstâncias, algum evento, né, que tem a ver aí com o partilhante dentro da sua historicidade. Então, enquanto o partilhante vai contando a sua historicidade, né, vai se fazendo os exames de categorias, e mais para frente, né, depois dos dados divisórios e tal, que vai se usar o enraizamento. De certa forma, é um aprofundamento do tema, embora em filosofia clínica nós dizemos, né, que as técnicas e o método como um todo, ele amplia o horizonte existencial para nós nos aproximarmos da pessoa. Então não seria tanto, né, buscar uma coisa que está escondida, não. É um horizonte que deve ser expandido. Aqui o termo aprofundamento entra quando aparece um vocábulo, uma palavra que precisa ser melhor entendida, um acontecimento, evento, uma circunstância, e aí se faz um enraizamento, ok? Para esclarecer, melhorar a compreensão. Raramente é usado nas fases iniciais da clínica, para não se correr o risco, né, de se destacar algo que não seja determinante à pessoa, ok? Tem que fazer enraizamento sobre acontecimentos, eventos, termos que seja determinante na malha intelectiva da pessoa. Visa buscar informações específicas sobre algo que seja importante dentro do assunto último ou do imediato. Seguindo, o termo enraizamento é uma derivação do vocábulo raiz, que é o sustentáculo comum das árvores. Emprestado da botânica, a ideia de raiz inspirou a palavra enraizamento em filosofia clínica, a qual sugere e indica algo cuja profundidade pode sustentar uma estrutura que está na superfície. Os enraizamentos são técnicas terapêuticas que resgatam, dão profundidade, enfatizam fatos, detalhes, episódios, memórias, lembranças, etc., que foram contados ou contadas, né, pelo partilhante. Então, enraizamento aí deriva de um vocábulo raiz, né,
que todos vocês conhecem, né? Todos nós conhecemos, que é o sustentáculo ali das árvores. Então é um termo aí da botânica, que dentro da filosofia clínica vai ter uma conotação específica, né? Mas se nós estudarmos aí a ideia do termo raiz, ele nos passa, nos sugere o quê, né? Algo que tem uma profundidade, que sustenta uma estrutura, que paira aí na superfície, né? Então, os enraizamentos são técnicas terapêuticas que vão dar profundidade, enfatizar fatos, detalhes, trazer e explorar memórias, lembranças que foram contadas pelo partilhante. Enraizar é dar profundidade, esse é um dos sentidos. É justamente a propriedade da profundidade que oferece condições de sustentação ao que está acima. Uma raiz dá suporte estrutural para o tronco, galhos, folhas e frutos de uma árvore. O enraizamento em filosofia clínica é o de conceitos e termos. Estes aparecem, no primeiro momento, como fenômenos que estão na superfície. Precisam alguns deles serem aprofundados. Então, enraizar, o verbo enraizar, né, é dar profundidade. Essa é uma das ideias, dos sentidos do termo, né? É justamente essa propriedade de enraizar, né, de aprofundar, que dá condições para que se sustente algo, né? Então, dentro da filosofia clínica, o enraizamento que vai dar condições para se sustentar depois a clínica de qualidade, né? O direcionamento correto. Uma raiz dá suporte estrutural para o tronco, galhos, folhas, frutos, uma analogia, né? Então, em filosofia clínica, é o de conceitos e termos, se enraiza isso. Conceitos são ideias, né, na filosofia clínica. Ideias, pensamentos. E termos são aquilo que extrapola a malha intelectiva, né, que transcende a estrutura de pensamento da pessoa. Pode ser palavras, né, algo que se expressou, né, que saiu ali da estrutura de pensamento. Aparecem como fenômenos essas situações, tanto do conceito como dos termos, que no primeiro momento estão na superfície. Então a gente vai enraizar para entender melhor, aprofundar melhor aquela questão. Na clínica filosófica, os enraizamentos são capazes de sustentar o prosseguimento da clínica de uma maneira razoavelmente segura, pois não dá para assegurar diante de qualquer pessoa a total e absoluta segurança ou controle de qualquer situação. O fenômeno humano é inédito, está sujeito ao imprevisível e surpreende não só os incautos, mas até os mais precavidos. Os enraizamentos servem para eliminar equivocidades, facilitar o entendimento sobre os jogos de linguagem do partilhante, encaminham o reconhecimento sobre dados padrões, dão um sentido mais claro ao prosseguimento da clínica. Que vamos justificar a ideia do enraizamento, né? Então, eles são capazes de sustentar e dar continuidade na clínica de qualidade, né? Tornar ela razoavelmente segura, não totalmente, né? Porque não dá para a gente assegurar de maneira absoluta a segurança e o controle de qualquer situação diante do fenômeno humano, de pessoas, né? Que representam aí o inédito, o imprevisível e que muitas vezes surpreende não só os incautos, mas até as pessoas mais precavidas. Então, os enraizamentos servem para eliminar equivocidades, termos equívocos, facilitar o entendimento sobre os jogos de linguagem, né? Reconhecimento dos dados padrões, que vão ser, quando os termos, quando os conceitos são enraizados, temos ali caracterizados os dados padrões, e ali a clínica vai funcionar melhor, né? Vai funcionar no direcionamento aí correto, ok? Você faz os dados divisórios, aí depois vai fazer o enraizamento, e ali com os dados padrões, a clínica vai prosseguir com mais qualidade, né? Os enraizamentos devem ser sobre assuntos potencialmente determinantes, pois ainda não podem ser considerados na qualidade de predominantes, enquanto a clínica não avançar de modo a consolidar essa suspeita.
Entende-se por fases iniciais da clínica, momento em que os enraizamentos são realizados raramente. As conversas iniciais, a primeira versão de uma historicidade ainda incompleta ou repleta de saltos temporais e lógicos. Vamos entender isso, né? Então, os enraizamentos devem ser sobre assuntos potencialmente determinantes, não sobre os importantes ou os irrelevantes, né? Pois ainda nós não podemos determinar ali o que é determinante, na verdade, ou predominante ainda, né? Precisamos avançar um pouco mais para consolidar essa suspeita. Com o avanço da clínica, isso se consolida, né? O que é fases iniciais da clínica, né? Momentos em que os enraizamentos são realizados raramente. Então, entende-se por fases iniciais da clínica, né? Os momentos em que os enraizamentos são realizados raramente, mas fazer depois, né? Provavelmente depois dos dados divisórios, né? De ter contado a historicidade, ok? Que a gente entende aí como as conversas iniciais informais, né? Começa ali nos primeiros atendimentos. Veja só, entende-se por fases iniciais da clínica, momento em que os enraizamentos são realizados raramente, as conversas iniciais, a primeira versão de uma historicidade ainda incompleta, também é muito prematuro ali fazer o enraizamento nesse período, ou ainda repleta de saltos temporais e lógicos. Descuidar de procurar enraizar somente assuntos potencialmente determinantes ou usar esse procedimento com precipitação pode levar o filósofo clínico ao erro, dando aso também ao afastamento e seu partilhante incompreendido e sentindo-se desacolhido. Enraizar algo que não é determinante para o partilhante, apenas importante ou irrelevante, ou sugerir ao partilhante conceitos e termos a serem enraizados, sem que para esta iniciativa tenhamos indícios de sua real necessidade. Então, se houver o descuido, né, porque nós devemos procurar enraizar somente os assuntos que têm um potencial determinante na malha intelectiva. Se nós fizermos o oposto, né, nos precipitarmos, pode dar vazão aí, aso a um erro, né, a um afastamento, e seu partilhante, logicamente, vai se sentir incompreendido, né, e desacolhido. Enraizar algo que não é determinante para o partilhante, que é só importante ou irrelevante, ou sugerir ao partilhante conceitos e termos a serem enraizados, sem que tenhamos qualquer iniciativa ou indício da sua real necessidade, também é entrar em erros aí clínicos filosóficos. O filósofo clínico, não seguindo as diretrizes consolidadas pela prática clínica, estará mais sujeito a incorrer no erro, gerando uma confusão, pois ao enraizar de maneira equivocada, pode desviar a clínica para assuntos que não são determinantes para o partilhante. Este sim, percebendo a decisão por um ou mais enraizamentos sem sentido para a sua singularidade, poderia entender que a atitude não condiz com o que realmente lhe é determinante. Então, se o filósofo clínico não seguir as diretrizes do método, né, que estão todos aí consolidados pela prática clínica, vai incorrer em erro, né, vai gerar confusão, vai enraizar de maneira equivocada, vai desviar dos assuntos, né, do assunto que interessa ali no momento, e pode muitas vezes enveredar para assuntos que não são determinantes para o partilhante. Ele vai perceber, provavelmente o partilhante, né, que ali está se tentando explorar algo que não tem sentido, né, insistir em conceitos e termos que não têm sentido para a sua singularidade, e pode acabar entendendo que a atitude, né, não condiz com o que realmente lhe é determinante. Às vezes coisas sem sentido, né, é apontado para ele, sem sentido para a sua singularidade. Os enraizamentos devem abranger tanto os assuntos imediatos quanto o último. Permeiam ambos os conceitos e termos unívocos do senso comum, representado por palavras, expressões, significações e sentidos já dados de antemão por formadores de opinião, ideologias de diversas matizes, pelos costumes
e a cultura vigente. Então, os enraizamentos abrangem tanto os assuntos imediatos quanto o último, permeiam ambos, né? Está no meio aí de ambos. Os conceitos e termos unívocos do senso comum muitas vezes aparecem aí para serem enraizados, que a representação, né, desses conceitos e termos unívocos são as palavras, expressões, significações e sentidos já dados a priori, já dados de antemão, muitas vezes reproduzidos pelos formadores de opinião, né, dos formadores de opinião. Às vezes as ideologias, né, estão ali na malha intelectiva do partilhante, ele acaba repetindo isso, muitas vezes pelo costume e a cultura vigente. Então, voltando aqui, né, os enraizamentos abrangem tudo, vão permear as duas situações. Os conceitos e termos unívocos do senso comum, né, permeiam ambos, tanto o assunto imediato quanto o último. As palavras, expressões, significações, sentidos, as ideias formadas aí pelos formadores de opinião, que são reproduzidas muitas vezes pelas pessoas, pelos partilhantes, muitas vezes reproduzem ideologias, trazem a cultura e o costume, né, para dentro do consultório. Aqui existem alguns problemas, em muitas ocasiões são apenas reproduzidos pela pessoa sem ter correspondência ou qualquer lastro com a sua estrutura de pensamento. Por isso é indispensável averiguar. Outra situação é que na maioria das vezes não possuem nem proximidade com as práticas de linguagem do partilhante. São como que impostas a ele por terceiros. Então, na investigação para se fazer o enraizamento, vão existir alguns problemas, né? Muitas vezes os conceitos são apenas reproduções de formadores de opinião, de ideologias, né? Não tem nenhuma correspondência com a malha intelectiva da pessoa. Ela diz, né? Porque confia ali na ideia que lhe foi repassada, né? Na ideia não, né? Mas o critério aqui é mais na autoridade que passou a ideia, né? Por isso é indispensável nós averiguarmos, e os enraizamentos servem para isso, né? Na maioria das vezes, né, alguns desses conceitos não possuem nenhuma proximidade com a estrutura de pensamento da pessoa, com a linguagem do partilhante, vêm como que impostas ou dadas por terceiros. Por fim, não podemos esquecer que para muitas singularidades, os enraizamentos podem ajudar o filósofo clínico a melhor entendê-las. O porquê de algumas pessoas reagirem com rebeldia e revolta quando ouvem ou pronunciam alguns termos em clínica com os quais não concordam, e para aprofundar as possíveis sintonias entre o que foi dito e deve posteriormente ser confirmado. Então, para muitas singularidades, não esqueçamos disso, né? Os enraizamentos vão ajudar o filósofo clínico a melhor entendê-las. Porque de algumas pessoas reagirem com rebeldia, né? Muitas vezes repetindo termos e conceitos, né? Se revoltando até por causa disso, né? Dentro da clínica, que não concordam, né? E aí você tem que enraizar para saber, né? Aprofundar para ver se há realmente possíveis sintonias entre o que foi dito e deve posteriormente ser confirmado, com as técnicas, com enraizamento principalmente. Certo? Terminamos o capítulo de hoje. Próximo capítulo, o capítulo 19, vamos adentrar aí os exames categoriais. Gostaria de agradecer a todos pelas curtidas, comentários, compartilhamentos e todo o apoio que tenho recebido para dar continuidade a este canal. Assim sendo, deixo vocês esta noite, esta madrugada, essa manhã ou essa tarde, desejando a todos que sintam o bem-estar subjetivo que melhor lhes apraz. Até uma próxima.